de vocês. Deixa eu ver se vai começar. Começou. Então, gente, como nós já tínhamos conversado, né? Vocês tinham, na verdade, me sinalizado a questão do feriado, né? Eu conversei com a prof. Ana Paula, ela realmente me falou, não, realmente é feriado e não pode ter aula síncrona. Então, a gente está recomendando os professores a fazer uma atividade que possa ser desenvolvida em 7 dias. Tá? Então, eu peguei alguns exercícios do livro que normalmente eu me baseio para montar a aula para vocês, né? E coloquei como atividade e coloquei aberto até agora. Essa atividade, ela não vale ponto, tá? Ela é justamente para o registro de aula, né? Que foi realizada uma atividade e essa atividade supre, então, a falta da aula online na segunda-feira passada, tá? Então, primeiro, esse ponto para ser levantado. Eu nem consegui olhar ainda aqui. Eu estava atualizando o plano de ensino de quem entregou. Deixa eu ver quantos faltam. Só 15 pessoas enviaram. Teve uma aluna que me mandou por celular, tá? O que aconteceu, assim, né? Eu acho que eu... Ali, quando eu montei ali o bloco da aula, eu acho que eu não me expressei tão bem sobre a questão de que não era valendo nota, e sim mais uma questão de recuperação de conteúdo, tá? O que nós vamos fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, acho que antes de eu começar a atividade, eu queria mostrar para vocês aqui o nosso calendário, tá? Para que a gente possa se atentar a algumas datas. Então, eu vou só compartilhar minha tela por enquanto aqui. Tá? Então, nós tivemos a aula 1, aula 2, aula 3, aula 5, né? Aula à distância por meio de atividade. Aula 6 é a aula de hoje, então a gente continua ainda sobre trabalhos virtuais, tá? E semana que vem, que estava para essa semana de 6, tá? Então eu puxei para 7, a gente vai fazer uma primeira parte da atividade valendo a nota de grau A. Então, valendo, né, 5 pontos para avaliação do grau A, porque eu resolvi separar um pouco os conteúdos, tá? Para que vocês possam se dedicar bastante ao princípio de trabalhos virtuais, e depois a gente vai para aplicação de forças, e eu vou ver aqui se a avaliação de grau A parte 2, ela fica na semana 10 ou ela vai para a semana 11, porque semestre passado tinha algo um pouco desse gênero, assim, as aulas de tais dias era na aula 10, as aulas de tais dias da semana era aula 11. Então, eu vou só confirmar com a prof. Ana Paula isso aqui. Senão, ou vai ficar na 10 ou vai cair para 11, tá? Então, semana que vem, a gente não tem um encontro, né, presencial. Eu vou liberar a prova para vocês. Acho que vai ser bem parecido com essa atividade. Então, um dos motivos de eu ter realizado essa atividade já seria quase que um pré-teste, assim, para ver como vocês estariam se sentindo em função, né, deste conteúdo. O que a disciplina de cálculo estrutural, tá? Ela é muito focada o seu conteúdo, né, toda a sua estrutura, para atividades relacionadas, né, à prática de exercício. Então, tem o conteúdo, não são conteúdos assim que possuem um absurdo de peso teórico, né, como outras disciplinas têm. Essa é uma disciplina que os conceitos são explicados e é colocado em prática, assim, porque cada exemplo ele vai trazer algo um pouco diferente, que é a base, né, e a preparação
para a realização das disciplinas, né, mais avançadas, depois concreto armado, aço, madeira, né? Então, esses conceitos, eles voltam, assim. Então, eu ajustei aqui o calendário para vocês, que ficou um pouco, né, quebrado, né, nessa função do feriado, daí faltou ajustar, eu já ajustei, já postei lá, ele tá certinho já para vocês. Agora, eu queria ter um pouquinho de um feedback de vocês. Eu não tive tempo ainda de olhar, né, o que vocês postaram, o que vocês entregaram, porque semana passada eu tinha todas as avaliações na outra instituição, então eu tenho mais de 130 provas para corrigir, então eu estou indo realmente por demanda e por data, né? O que está mais atrasado eu estou tentando botar em dia. Então eu vou demorar um pouco para conseguir olhar o que vocês postaram, mas eu gostaria que vocês daqui a pouco aqui com o microfone, me fale mais ou menos o que sentiu dos exercícios, né? Achou num nível alto de dificuldade, um nível médio, mais ou menos assim, só para eu começar a ter um feeling para preparar a prova, né, parte 1 da semana que vem. Então, se alguém quisesse me falar mais ou menos como é que foi para conseguir realizar. Foi tranquilo? Se foi, melhor, né, gente? Não. Melhor ainda para nós, fica mais fácil da gente conseguir entender. Daí o que eu... Não foi tranquilo. Não? Pode cortar os pulsos. Eu tive dificuldade naquele cálculo número 3. Não foi tão grave assim, Fábio. Foi não sei, cada um, Marcos. Não, isso é bastante particular, eu entendo isso. E eu imaginei que a 3 ela pudesse ser um pouquinho mais, porque a gente não está falando de números, né? A gente está falando de variáveis, e daí fica em função de variáveis. Mas eu vou mostrar para vocês vão ver que não é difícil, não é só a gente se atentar a algumas regrinhas, às vezes, que estão lá no segundo grau, sabe? Que daí a gente já não lembra mais. Eu estou fechando amanhã, na verdade, amanhã. Eu estou fechando 8 anos de formada, né? Então, imagina mais 5, daí tal. Então, eu estou bem longe do segundo grau, assim. Então, eu também, às vezes, tenho dificuldade de lembrar algumas coisas como, né, fração, né, como que eu resolvo uma fração, então isso é normal, tá? E só que tem algumas universidades, tá? Tem algumas universidades que elas, por exemplo, a URGS é uma dessas, assim, a URGS tem um peso muito grande de resolução de exercícios por variáveis, assim, são poucos exercícios que se usa números, né? A Unipampa que eu fiz a minha faculdade também era assim, era muito em função de variáveis, então realmente acabava dificultando. Não é uma prática que eu gosto muito de adotar, assim, então vai aparecer um e outro, assim, que eu vou tentar trazer para que vocês saibam resolver em função de variáveis. Mas eu acho que quando é numérico é muito mais palpável, é muito mais fácil de você conseguir mensurar aquilo que está sendo estudado, tá? Porque é isso que vai acontecer na vida profissional de vocês. Vocês não vão ficar achando valores de deformação, de deslocamento em função de variáveis. Vocês vão saber qual material vai ser utilizado, então vocês vão saber qual que é a inércia, né? Então, eu procuro trabalhar mais da forma numérica. Então, o que eu pensei para hoje? Assim, como a gente teve essa quebra da atividade, né, de 2 semanas, praticamente, né? Porque daí a gente ficou uma semana, teve atividade, teve essa. Eu acho que hoje a gente pode fazer uma preparação para avaliação. Então, eu vou resolver esses 4 exercícios da atividade e gostaria que depois vocês realizassem uma análise do que vocês conseguiram resolver,
do que ficou faltando, né? Que ponto que eu me tranquei, eu parei um pouco aqui, já para vocês conseguirem sanar essas dúvidas hoje, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tenho 4 exercícios para resolver. Ainda tenho os exercícios da aula 4, que eu nem me lembro qual foi que a gente conseguiu resolver. Eu vou ter que dar uma olhada ali no arquivo para ver. Eu vou abrir aqui para ver até que número a gente resolveu, que também a gente pode, né, resolver. Deixa eu clicar aqui na resolução. A gente fez o 3, né, que esse 3 ele é mais complexo. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, ficou faltando... Deixa eu ver aqui. O 4 a gente fez. Ficou faltando o 5, 6 e o 7. E o 8. Tem bastante para vocês se testarem, tá? Tem bastante conteúdo aí para dar uma estudada boa, tá? E vamos lá, então, né, gente? Vamos começar a falar sobre... Eu acho que primeiro eu vou falar sobre da atividade ali, porque a gente acaba... Vocês, acredito, né, que vocês estiveram bem perto de terminar, então usaram um pouco mais, né, o dia de hoje ou o final de semana, então tá mais fresquinho na cabeça, tá? Então tá. Então, qualquer coisa, se eu não conseguir resolver todos hoje, por exemplo, da aula 4, que ficou do 5 até o 8, eu vou postar as respostas do meu caderno para vocês, assim. Só confesso que, assim, não é muito passo a passo como a gente faz ali, né, na aula, assim, tipo, para alguns pontos eu passo mais direto, porque é o meu raciocínio e eu consigo fazer isso mais direto, tá? Mas eu posto ali para vocês e a gente vai alinhando. Então, vou abrir aqui um whiteboard. Vou começar a compartilhar aqui a tela. E qualquer dúvida que vocês forem tendo, me perguntem, né? Vamos conversando, não fiquem com dúvida, para não chegar na hora da avaliação, né? E se sentir... se sentir nervoso, né? Não se sentir muito confiante, então aproveitem para tirar dúvidas e não sanar, tá? Então, eu vou pegar esse exercício aqui. A qualidade não é muito boa, porque eu tive que tirar uma foto virtual do livro, assim, porque eu acesso ele virtualmente e eu não consigo baixar nada. Ele não ficou muito bom, mas eu acho que deu para entender, né? Então, nós temos uma viga, onde eu tenho um apoio duplo, um apoio simples e uma carga de 20 kN, uma carga pontual, né, que poderia ser uma viga descarregando nessa viga, tá? E a gente quer saber qual é o deslocamento nesse ponto, que ele está a uma distância de 3 metros, né? Então, se eu for fazer, né, o somatório de forças verticais igual a 0, eu até vou fazer aqui do ladinho, porque agora a gente já pode ir fazendo isso de uma forma mais rápida, né? Mais direta, assim, porque gente, vocês me perdoem, mas é que às vezes me falta as palavras, assim, parece que eu não consigo raciocinar. Me desculpem mesmo. Esse exercício ele é bem simples, né? Então, a gente acaba tendo, né, reações verticais. Tenho aqui uma reação horizontal. Débora, tá cortando um pouquinho. Tá? Ué. Aqui tá bom aí. Devo ter
Não sei, aqui tá a internet, pelo menos o sinal parece estar forte. Ainda tá cortando, Pedro? Para mim, não. Não? Tá. Não sei com o Pedro, mas para mim, não. Pode ser a minha internet aqui, beleza. Deixa eu Tá. assim. Então, eu só vou ter uma carga, eu só vou considerar minha reação horizontal quando eu tiver uma carga inclinada. Se eu não tiver uma carga inclinada, minha reação ela é zero, tá? A somatória de forças igual a zero. Então, se eu considerar aqui RA mais RB, o que está para cima eu vou considerar positivo, e o que está para baixo eu vou considerar negativo, igual a zero. Agora, se eu fizer momento em A igual a zero, RC, né? Não é B, é C. Porque o B está ali naquele ponto. Então, é RC. Se eu considerar o momento no ponto A igual a zero, eu vou ter uma reação que vai fazer esse sentido de momento, e essa carga 20, ela tende a fazer esse... Ela tende a... Essa tende a girar para cá, e essa tende a girar para cá. Tinha feito ao contrário. Né? Então, eu vou ter dois momentos... Perdão. Então, eu vou ter uma reação de C a uma distância de 8 metros, né? Menos, daí eu estou adotando sentido anti-horário positivo. Sentido horário, eu estou adotando negativo. É uma questão bem de tu estabelecer esse padrão e mantê-lo, tá? Então, o 20, ele está a uma distância de 3 metros. Isso vai ser igual a zero. Então, meu RC, resolvendo aqui rapidinho, né? Eu vou ter 7,5. Substituindo lá em cima, eu vou ter o meu A sendo 12,5. Então, esse é o ponto das minhas reações reais, né? Essas são minhas reações reais. Depois eu vou ter que fazer o meu plano virtual para entender como que esse processo estava ocorrendo. Então, se eu for realizar... Perdão. Então, se eu for realizar o meu momento, meu diagrama de momento fletor, eu já sei que o meu momento, né, onde eu tenho apoio nas extremidades, ele é nulo. Então, eu já sei desse ponto que eu vou partir de zero e vou chegar a zero, né? Primeiro ponto. Agora, eu quero saber qual é o momento que está atuando em B. Eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, momento máximo em B. Eu quero saber qual é o momento que está sendo atuado nesse ponto aqui. O que eu vou ter nesse ponto? Eu tenho que avaliar aqui a reação de 20 kN, ela é nula, porque ela está em cima do meu ponto de análise. Então, eu não tenho essa reação atuando aqui. Eu tenho a reação do meu apoio que está fazendo esse movimento na minha peça, né? Ela vai tender a fazer essa curvatura, tentar levantar a minha estrutura assim. E eu vou ter o quê? Eu vou ter tração desse lado e compressão desse aqui, né? Aqui eu estou abrindo as fibras, nessa face estou comprimindo as fibras. Ou seja, né, quando eu tenho essa condição de tração e compressão, eu vou ter um momento positivo. Então, se eu sei que é positivo, eu já vou botar até meu ponto aqui. Então, eu vou pegar
e vou avaliar, então, a minha reação em A, que é 12,5, está a uma distância de 3 metros. Isso vai me dar um valor de momento de 37,5. Tá? Então, eu vou ter aqui 37,5 para baixo, né? Então, como é uma carga concentrada, eu vou ter... Ele vai ser reto, né? Não é uma parábola, porque eu não tenho carga distribuída. E desse ponto até o ponto C, eu não tenho mais nada. Então, vai a zero. E aqui é 37,5. É no meu momento máximo. Agora... Oi. Ali, no caso, eu acabei considerando o seguinte. No caso, então, a gente nunca considera, porque no próprio momento ele já vai somar. No caso, a força seria os 17 mais os 20, que daria os 37. Eu não consegui escutar muito bem. Se puder falar um pouquinho mais alto. Assim, aqui no caso eu não tinha considerado, né? Eu considerei os 20 junto. Quando eu tinha feito. Por isso que eu não estava achando o resultado correto. Então, assim, só para mim entender. Tá. No caso, no momento ali, ele já considera, quando ele faz essa rotação, essa força, ele considera os 20 mais, no caso, seria 17 a força do momento. Isso? 17,5? Como assim 17,5 do momento? No caso, assim, ó. Tu tá falando do somatório de momento em A ou do momento máximo? Em A. Tá. Ali marca 12, né? No caso, o RA. Uhum. Daí o que eu pergunto é o seguinte, no caso aqui, eu me confundi porque eu considerei os 20, entendeu? Entendi. Tu fez um momento aqui, daí tu considerou o 20 atuando. Isso. Tá, entendi. Tá, e daí, tipo assim, no caso, daí teria que dar 17 no caso daí, né? O outro lado. Ou não? Eu não tô conseguindo Não, pegar é que assim, a questão do momento é um somatório, eu tô te perguntando se é um somatório, Isso. os 20. Ah, tá. Tá, olha só, eu estou dizendo que aqui no A não existe nada atuando, tá? E tudo é zero. Então, eu vou ter uma reação em C, aqui está uma distância de 8, e eu vou ter uma reação dessa carga de 20, que está numa distância de 3. Tá. Daí, eu consigo tirar meu RC, e eu vou substituir lá, ó, por 7,5, e eu vou tirar 12,5. Tá. Não, isso é tranquilo. É que eu fiquei em dúvida na questão do somatório ali, por ter dado 37, essa força, né? No caso... Esse 37,5, ele é um momento, tá? Um momento que está máximo, o meu momento máximo em função dessa carga pontual. Eu não vou ter soma, no caso, a carga já no momento ou não? Isso que eu Não, no momento máximo, quando a gente, em qualquer ponto dessa viga, se tu quiser, assim, tipo, um infinitésimo de X aqui, se eu quiser saber bem do ladinho, eu vou sempre considerar que o ponto onde eu estou avaliando é nulo, eu não tenho reações. E daí eu vou avaliar de um lado ou vou avaliar do outro, porque se eu avaliar do outro, se eu fizer 7,5 vezes 5, eu também vou achar o 37,5. Eu opto por escolher um dos lados, porque o somatório é zero, né? Então, independente do lado que tu escolher. Tranquilo. Obrigado. Tá, eu vou copiar esse desenho. E agora nós vamos fazer para a carga 1, né, para ter a equivalência. E para conseguir, então aqui eu tenho o meu momento real e agora eu vou para o meu momento virtual, né, que é onde eu vou considerar um valor unitário que eu vou adotar, né, para
verificar esse deslocamento, né? Qual vai ser esse deslocamento nesse ponto, considerando uma carga... Débora. Oi. Quando a gente tem essas cargas pontual, tem no caso desse cálculo aí, pelo que eu vi nos exercícios, o momento real e o virtual, pelo fato de ser uma via apoiada com apenas uma carga em um único ponto, vão sempre acabar ficando iguais. É uma afirmativa verdadeira ou não? Sim, se tu tiver só uma carga aplicada, ela é igual, o formato vai ser igual, vai mudar o valor, porque ali nós estávamos com 20, agora está com 1. É o mesmo princípio. Quando é que muda? Muda quando, além de tu ter quando tu tiver uma carga distribuída, muda, daí é diferente. E quando tu tem momentos aplicados, daí muda também. Daí ele vai ficar diferente. Tá bom. Então, quando for assim, uma carga pontual, é igual, não tem problema nenhum, tá? Gente, até vou só fazer aqui de novo, só para mostrar para vocês que é o mesmo processo. Só que em vez agora de ser menos 20, vai ser menos 1, né? Meu processo vai ser menos 1. Quando eu fizer momento em A igual a 0, eu vou ter o quê? RC também a uma distância de 8, menos 1 numa distância de 3 igual a 0. Né? Então, agora o meu RC ele vai ser menor. Então, 0,375. Substituindo lá no RA, eu vou achar 0,625. Né? Então, porque se eu somar as minhas, aqui quando eu passo um para o lado, né? Se eu somar o meu RA e o meu RC, eu tenho que fechar um, tá? Então a gente consegue ver que está coerente, né, com o raciocínio. Agora, a mesma conta, eu vou ter no meu ponto 1 também meu deslocamento máximo, né? Meu momento máximo no ponto B. Então, vai ser o quê? Eu vou escolher qual lado que eu quero avaliar. Eu posso avaliar de B para C ou de A para B. Independente do valor que eu pegar, eu vou achar o mesmo, né? Então, se eu adotar de A para B, eu vou pegar 0,625, que está a uma distância de 3. E daí eu vou achar 1,875. Então, meu momento máximo nesse meu momento virtual também vai ser, né, carga pontual. Então, ele é inclinado, reto, né, sem ser parábola, de 1,875. Então, qual é o outro ponto de análise que eu vou fazer agora? Eu já tenho os meus dois, claro que daí a proporção aqui não está real, né? Mas vocês sabem que um seria muito maior que o outro, né? Em escala, né? Se fosse por uma escala. Eu tenho sempre, tá? Sempre quando for pedido o deslocamento, independente se for um deslocamento num ponto aleatório, eu vou ter que sempre avaliar a minha viga inteira, né? Então, em algumas situações, a gente vai ter que avaliar trechos para desenvolver o nosso deslocamento e depois a gente vai fazer o somatório dos mesmos. Agora, quando eu tenho uma carga, né, pontual, que nem acho que o Pedro estava perguntando, né? Quando eu tenho uma carga pontual, eles vão ter o mesmo perfil, né, o mesmo formato de diagrama. Então, se eles têm o mesmo formato de diagrama aqui, que é um triângulo que está para baixo, vou pegar só a tabelinha aqui, que essa aqui eu esqueci de abrir. Eu vou ter que vir e olhar na tabela de Kurt-Bayer e eu vou ver quais são os formatos geométricos que minha tabela me estabelece para que eu não precise resolver por integral. Né? Então, se eu tenho lá um triângulo, né, nesse formato e lá também, eu vou cruzar
as minhas duas informações e vou tirar esse valor. Então, são iguais. Vocês estão vendo, né? São iguais. E aqui ele é igual também, ó. Esse está para cima e esse também está para cima. São iguais. Posso pegar esse aqui tranquilamente. Então, a gente sabe que... Vou pegar aqui a fórmula. Só um pouquinho, gente, que eu vou botar meu celular silencioso aqui que tá tocando. Não é essa, mas vou fazer ali, tá? Se eu sei, né, que a deformação, nunca consigo fazer, é 1 sobre o módulo de elasticidade dividido pela inércia entre aqui a tabelinha de Kurt-Bayer, ó. Então, para você conseguir resolver o momento real, o momento aplicado a uma distância x, você pode tirar direto dali. Então, esse aqui vai ser resolver o nosso problema, né? Então, vou botar aqui. Daí, então, como que eu resolvo, né? Vou botar um igual. Então, eu vou ter 1 dividido, né, pela inércia e pelo módulo de elasticidade. E esse valor, ele vai ser multiplicado por 1/3 vezes. Qual é o comprimento? Meu comprimento total, né? Então, se eu estou avaliando todo o triângulo, então o L vai ser 8. Vezes, quanto que é o momento máximo real? 37,5. Quanto que é o máximo do meu momento virtual? 1,87, tá? Então, eu vou resolver isso aqui. Se eu botar aqui uma divisão. Vai ficar certinho aí para vocês, né? Estou dividindo. Eu resolvendo isso aqui, eu fico... Nem lembro quanto... Aqui. Eu vou ficar com um valor em função do módulo de elasticidade e da minha inércia, tá? Eu vou pôr aqui igual. Daí, o que eu tenho que cuidar nesse problema, né? Eu tenho que cuidar que a minha inércia tá 80 vezes 10 na 6 milímetros na quarta, o aço é o A36, então ele é 200 GPa, e eu tenho que cuidar que quando eu calculei, né, eu calculei tudo como 20 como quilonewtons por metro, independente do momento, ó, né? Aqui ele é virtual, ele não tem unidade, mas eu cheguei aqui, né, num momento que é quilonewtons ponto metro. Então, eu tenho que só cuidar nesse ponto aqui, qual o fator ali que eu vou levar em consideração. Então, se eu sei que no problema... Não é pequeno. Que o módulo de elasticidade, deixa eu botar um i aqui na frente, é 200 GPa, eu tenho, para poder usar com esse 187,5, eu vou ter que levar em consideração ir para a unidade quilonewtons metro quadrado, né? Eu vou trabalhar nessa unidade. Para quem não lembra, eu vou botar aqui, 1 GPa é igual a 1
vezes 10 na 6, né? Quilonewtons metro quadrado. Então, se eu uso essa razão aqui, eu vou ter 2 vezes 10 elevado na 8, né? Porque daí eu tenho, ó, 6 e mais 2 zeros elevado na 8 quilonewtons metro quadrado. E eu tenho que cuidar que o valor de inércia fornecido desse material, ele é 80 vezes 10 na 6 milímetros na quarta. Né? Então, se eu quero ir também para metro quadrado, eu preciso fazer aqui uma conversão de unidade para que eu entre e todos estejam conversando, né? Então, eu preciso ter essa proporção. Para quem não lembra, 1 metro na quarta, né? É 12 vezes 1 vezes 10 elevado na 12 milímetros na quarta, né? Porque daí, quando eu faço metro, metro quadrado, metro cúbico, vai aumentando em função do exponencial. Então, se eu for transformar esse valor para metro quadrado, vou ficar com esse valorzinho aqui, tá? Divido. Então, tendo essas informações, sabendo que estou com metro quadrado, estou quilonewton por metro quadrado, e aqui o meu 187 é em função de quilonewton metro quadrado, eu vou achar um valor final, óbvio, de metro, mas daí depois eu só, né, multiplico por 1000 e tiro milímetros, né, que normalmente é a unidade que a gente vai trabalhar. Então, vou botar aqui 2, 10 na 8, eu já escrevi errado, na 8, vezes, até que poderia botar também, né, mas eu vou botar os zerinhos aqui, mas poderia também colocar na exponencial, não teria problema nenhum. Então, resolvendo essa divisão, a gente vai ficar com 0,01171 milímetros ou 11,718 milímetros. Né? Então, esse é o quanto vai ter de deslocamento. Eu vou até pegar ele aqui de novo. Daí, quem fez o uso do Excel também, né? Pode ter usado tranquilamente, não tem problema nenhum. Às vezes, para conferir se a reação está calculada certinho, né? Às vezes pode trazer aí um pouquinho de... Daí, como que vai ocorrer? Eu até vou abrir aqui o F2 para mostrar para vocês, porque eu cheguei a jogar ele porque eu queria mostrar para vocês a deformação. Então, deixa eu só abrir aqui. Como que ele vai deformar, né? Então, aqui a gente calculou que nesse ponto aqui, né? Claro que aqui no F2 eu não entrei com a inércia, com nada disso, nenhuma dessas unidades. Eu fiz bem aleatório, por isso que a inércia ela vai estar, o deslocamento vai estar bem diferente do que a gente calculou. Mas ele quer dizer o que aqui? Que nesse ponto B vai ter um deslocamento em função daquela carga nessa viga de 11,71 milímetros, né? Então, seria algo um pouco mais assim. Então, nesse ponto aqui é o meu deslocamento, que eu vou ter
na minha estrutura, né? Então, vejam que ele não chega a ser exatamente, né, meio a meio, porque o meu ponto ele está um pouco deslocado, porque eu estou com uma distância de 3 e depois uma distância de 5, né? Então, o meu deslocamento máximo ainda é no meio da viga, né? Então, se eu quisesse calcular para o meio da viga, eu teria só que ter aqui no meu momento virtual, eu teria que ter colocado essa carga 1 metro para cá. Daí eu conseguiria o meu momento máximo da minha viga, tá? O meu momento máximo não, meu deslocamento máximo. Como eu queria saber nesse ponto, ele não chega a ser o máximo, né? Então, pode pegar em qualquer ponto da tua viga que você queira analisar. Isso não vai ser influenciado de maneira nenhuma. Então, por isso que dependendo da escolha do material, por exemplo, nesse problema aqui, ele parece ser uma viga metálica num formato T, né? Porque a gente consegue ver aqui que tem uma aba, aqui embaixo não tem, então provavelmente ela tem um formato T. Então, isso impacta muito na resistência do aço que está sendo utilizado, né? Até na parte química ali do aço. Então, tudo isso vai sendo levado em consideração para que seja realizado a escolha certa dos teus materiais. Então, quando a gente começa a analisar, né, aqui, se eu pegar um exemplo bem real, eu tenho uma planta baixa, tá? E eu tenho 2 pilares apoiados e uma viga descarregando nesses pilares. E, além, daí aqui eu posso considerar ainda, né, tipo, a carga da viga, o peso próprio. Se eu tenho uma carga distribuída, significa que eu vou ter uma parede. Mas aqui é uma viga que descarrega nela, uma viga que estaria, né, no sentido para lá, né? Se eu olhasse isso aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Digamos que a nossa viga está aqui. E aqui estaria vindo uma outra viga, tá? E aqui ela acaba, porque daí eu tenho os meus pilares, né? Tenho os meus pilares aqui. Seria uma viga que está chegando aqui. Essa viga, quando ela chega aqui, ela chega para ser contabilizada no meu dimensionamento como uma carga pontual, tá? Então, é muito comum nós termos essa condição nos projetos, né? Então, além de eu considerar em alguns pontos, né, que eu acho que tem nesses exercícios aqui, deixa eu ver se eu chego a ter um que eu tenho a carga. Não, nesses aqui não, mas tem um que eu tenho a carga aplicada, a carga distribuída e ainda tenho a carga pontual, que é basicamente isso que acontece em projeto. Então, eu preciso entender que se eu tiver uma carga, além de eu ter uma carga de segundo grau, essa carga que está sendo aplicada vai mexer no deslocamento da minha estrutura. Então, em função da norma que eu for adotar para fazer o dimensionamento, né? Se eu for fazer uma de aço, né? Steel frame, se eu quiser trabalhar com... Independente da tipologia, eu tenho que entender como que deforma em função desse tipo de carga. Então, quando eu consigo entender que como que deforma em função do tipo de carga aplicado, tu já tem isso na tua mente, tu já consegue estabelecer qual perfil tu pode usar, ou, se fosse no caso concreto armado, mais ou menos o que tu vai precisar de área de aço. É um pré-chute que a gente começa a entender, porque a gente entende a forma de deslocamento. Agora, também é muito... Eu imagino que vocês talvez já tenham feito a disciplina de patologia das construções, mas dependendo, às vezes, da fissura, da forma que a fissura ela ocorre, por exemplo, numa viga, você já consegue saber se o deslocamento foi ultrapassado e qual elemento pode ter rompido, né? Em qual esforço não foi atendido.
Então, às vezes, fissuras, né, tendendo ao meio do vão de pé, né, são fissuras de flexão, então significa que a peça ela não aguentou o momento que estava sendo aplicado. Às vezes, pode ser a 45 graus próximo do apoio, é fissuras de cisalhamento. O que esse cisalhamento traz? Eu não consegui combater o esforço cortante que estava sendo aplicado. Às vezes eu estou num pórtico, né, e começou a ter uma distorção do meu pórtico, comecei a ter fissuração numa face, a minha força horizontal não, né, minha força normal não foi dimensionada corretamente. Significa que o meu esforço que está sendo aplicado, o meu material utilizado não é resistente o suficiente para aguentar essa condição. Então, vocês conseguem ver e entender que existe uma analogia bastante ampla da disciplina que ela vai aparecer na vida profissional de vocês. Então, às vezes pode se aparecer em forma de projeto, às vezes pode aparecer em forma de reforço, né? Às vezes pode aparecer em reforma, quando a gente quer é muito comum, e a gente tem muito visto isso, né, pessoal? Essa questão de, eu quero um conceito aberto, né? Uma casa que vai passar por um processo de reforma, mas quer ter o conceito aberto. Tá, então, se quer um conceito aberto, eu preciso entender como que estava a minha estrutura, qual era o carregamento dessa estrutura, e se eu posso tirar esse apoio que está aqui. Né? Se eu tirar esse apoio que está aqui, o que vai impactar nessa viga? Sabe? Então, começa-se a levar em conta isso em N coisas. Ou vocês são chamados para realizar um laudo estrutural, né? Começou a fissurar num prédio, ninguém sabe por quê,